Fala pessoal, eu sou o Jássio, estou aqui para mais uma aulinha de física. Na nossa aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de trabalho e energia. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo bem importante, cai bastante no vestibular na parte de física. O ano passado mesmo teve uma questão de trabalho e energia, então vamos dar o gás aqui nesse conteúdo que é bem legal também. Então, começando aqui, vou começar a dar um geralzão sobre o que é trabalho, certo? Então vamos lá pela definição de trabalho. Então vocês podem ver aqui que a gente tem um bloco, certo? Então a gente tem esse bloco aqui, e aí vocês vão ver que ocorreu um deslocamento desse bloco. Então, para ocorrer o deslocamento desse bloco, eu tive que aplicar uma força, porque imagina, se esse bloco estava paradinho, tá certo? Para ele se deslocar, eu tenho que ter uma força, tem que ter a aplicação de uma força. Então, quando eu aplico uma força nesse objeto e essa força ela gera um deslocamento, tá certo? Então a gente diz que esse corpo ele realizou o trabalho. Então, trabalho nada mais é do que você aplicar uma força no objeto e esse objeto ele se deslocar. É só isso, Jássio. É só isso, é bem simples mesmo. Então, a equação da nossa força, nosso trabalho, ele vai ser dado pela força vezes o deslocamento. Só que cuidado, vocês olham, vocês acham tipo assim, ah, mas é uma coisa muito simples. Só que preste atenção aqui, ó, nesse detalhe. Agora vê o seguinte, nessa situação aqui, a força que está sendo aplicada, ela não está mais paralela ao deslocamento. Porque, ó, olha só, a força foi aplicada nessa direção e nesse sentido, porém o objeto ele deslocou aqui. Imagina aí que você esteja uma caixa no chão, tá certo? Você está puxando essa caixa com a corda. E aí essa corda ela vai estar inclinada em relação ao chão. E o objeto ele vai se deslocar sobre o chão, então ele vai estar se deslocando paralelo ao chão, só que tua força ela está inclinada em relação ao chão. Então, nessa situação, a gente não vai pegar simplesmente o módulo da minha força e multiplicar pelo deslocamento. Porque quando eu multiplico a força pelo deslocamento para encontrar o meu trabalho, esses dois vetores, a minha força aqui, ó, ela tem que estar paralela ao meu deslocamento. Então, o que é que eu faço para resolver a situação quando está inclinado? Aí a gente usa aquelas regrinhas que a gente viu lá em vetores. Então, vê só, minha força ela não está aqui, ó, e eu tenho que encontrar a componente da minha força que ela está paralela ao meu deslocamento, ou seja, é essa componente. E daí se o exercício ele der esse valor do meu ângulo, então esse meu ângulo ele está colado à minha componente paralela ao deslocamento. Ó. Novamente, a minha força está aqui. Ó. Vamos supor que o exercício ele dá esse ângulo, tá certo? E eu quero encontrar a componente que ela está paralela ao deslocamento. Então, lembra, minha força F tem uma componente aqui e uma componente aqui, uma componente em Y e uma em X. E a componente em X é a que está paralela ao meu deslocamento. Então, para eu encontrar o valor dessa minha componente, eu vou pegar a minha força e multiplicar pelo cosseno do ângulo, porque o ângulo está colado à minha componente. Agora sim, quando eu pegar essa minha força e multiplicar pelo cosseno do meu ângulo, e multiplicar pelo deslocamento, aí sim eu vou encontrar o trabalho realizado por esse corpo. E agora a gente vai ver aqui, ó, como eu mostrei para vocês, e agora a gente vai ver alguns casos, digamos assim, especiais. O primeiro caso é o trabalho da minha força-peso. Por que o trabalho da minha força-peso ele é diferente dos outros? Ele é tratado separadamente? Porque, vê só, normalmente o trabalho ele vai ser realizado na horizontal. Então, imagina uma caixa, você arrastando, você carregando, vamos lá para a construção civil, imagina aí o pedreiro carregando um saco de cimento. Então, ele vai estar sempre deslocando na horizontal. A maioria das situações na prática vão ser deslocamentos horizontais. Só que a força-peso, lembra? A força-peso ela é uma força, só que a minha força-peso está direcionada para baixo, ela está direcionada na vertical. Por isso que a gente vê ela separadamente. Mas é a mesma coisa, porque, ou seja, em vez de a gente estar trabalhando com essa minha componente, que ela é horizontal, eu vou estar trabalhando agora com uma componente vertical. Mas vai ser a mesma coisa. Então, trabalho aqui, tá certo? Trabalho a força vezes deslocamento. E aí lembra, como é que a gente calcula nossa força-peso? Nossa força-peso é igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. E o deslocamento nada mais vai ser do que a altura, porque o objeto agora ele vai estar deslocando na vertical. E a outra situação especial que a gente vai ver vai ser o trabalho da minha força elástica. Lembra, força elástica, sempre que vem uma situação que eu falo assim, força elástica, imagina uma mola, que é a situação mais simples que a gente tem. Então imagina logo uma mola, certo? Por que, que a força elástica, o trabalho da força elástica é diferente? Porque lembra, quando uma mola, como é que a gente calcula a força de uma mola? A força de uma mola ela é igual
ao K da mola vezes o deslocamento da mola. Então lembra, sempre quando você estica a mola, cada vez que você estica mais a mola, ela aplica uma força maior. Então a força da mola ela é proporcional ao quanto eu estico essa mola. Então calcula a força de uma mola diferente. Então o trabalho dessa mola também vai ser diferente. Então o trabalho realizado por uma mola vai ser igual ao K, tá certo? Lembra, esse K aqui, ele é uma constante de cada mola. Cada mola ela vai ter o seu K. Já se como é que eles encontram esse K? Encontram no laboratório. Vão lá no laboratório, faz ensaio e encontram o valor do K, certo? E no caso no vestibular eles vão dar para vocês o valor do K, ou então eles vão dar o valor do trabalho, vão dar o valor do deslocamento e pedir para você encontrar o K da mola, certo? Então vou pegar o K, multiplicar pelo deslocamento da mola ao quadrado e vou dividir por 2. Assim eu encontro o meu trabalho, o trabalho da minha força elástica. Então, de trabalho, agora eu vou mostrar aqui um geralzão do trabalho. Primeira coisa aqui, ó, a gente tem uma situação de trabalho, ele está formando um ângulo inclinado. Então, lembra, eu não vou pegar o valor direto. Então, para calcular o trabalho aqui nessa situação, certo? Eu vou pegar o F, multiplicar pelo cosseno de 60 graus, porque eu quero encontrar a componente que está paralela aqui, ó. E a componente é a componente em X e ela está colada ao ângulo de 60 graus. Caso ele tivesse dado o ângulo que estava aqui, certo? Ele tivesse dado o ângulo que estava aqui, ó. Então, se ele tivesse dado esse outro ângulo, vamos supor que ele não tivesse dado esse ângulo aí, ó, ele tivesse dado esse outro ângulo aqui, ó. Então, como é que eu faria? Eu pegaria o valor desse ângulo, pegaria a minha força e multiplicaria pelo seno desse ângulo, porque agora, ó, eu não quero nem encontrar nessa componente da minha força, então agora o ângulo está separado, mas sempre lembra essa regrinha, tá? Essa regrinha salva bastante. A segunda situação, onde aqui a gente tem a força, tá certo? Ela está na mesma direção e no mesmo sentido do meu deslocamento. Então, nessa situação aqui, o trabalho simplesmente vai ser a força vezes o deslocamento. A gente tem uma situação aqui agora, onde a minha força ela está num sentido, tá certo? A força e o meu deslocamento na mesma direção, porém elas estão em sentidos opostos. E o que é que vai acontecer? Lembra, trabalho, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, o ângulo formado entre os dois vetores, tá certo? Qual é o menor ângulo formado entre a força e o deslocamento? É 180 graus. E quanto que é o cosseno de 180 graus? É menos 1. Então o trabalho aqui vai ser nada mais do que menos força vezes deslocamento, ou seja, vai ser o mesmo valor do que estava aqui de cima, só que negativo. E por fim a gente tem uma situação, essa situação aqui é muito importante mesmo, certo? Que é quando a gente tem aqui um trabalho, ele está formando um ângulo de 90 graus, ou seja, o trabalho é como se você estivesse levantando o bloco, puxando o bloco, tá certo? A 90 graus, só que o deslocamento ele está na minha horizontal. Então, o que que acontece? Quanto que é o ângulo formado aqui? Como eu já falei, 90 graus. E quanto que é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, quanto que é o trabalho realizado por essa força? O trabalho realizado por essa força aqui, ó, especificamente, é nulo, certo? Porque o trabalho, a força, ela tá para cima, mas o deslocamento, ele tá pro outro lado. Então, nessa situação aqui, ó, vai ser igual a zero. E por fim eu trouxe uma situação que pode cair no vestibular e vir em forma gráfica. Então no vestibular ele pode dar um gráfico de força vezes distância. E lembra daquilo. Quando eu calcular a área, lembra aí, vamos pegar esse retângulo aqui, ó. Se eu calcular a área desse retângulo, vou pegar o quê? Vou pegar a base vezes a altura e encontrar a área desse retângulo. Só que a base é o quê? Distância. E a altura vai ser força. Se eu pegar distância e multiplicar por força, eu vou estar encontrando o que, na verdade? Vou estar encontrando trabalho. Então, se no vestibular ele der um gráfico de força vezes distância, então o valor numérico da área, tá certo? O valor numérico da área aqui vai ser igual ao meu trabalho. Então, por exemplo, nessa figura eu poderia calcular a área desse triângulo, a área desse retângulo e a área desse outro triângulo, tá certo? Somar tudo e encontrar o trabalho, eu poderia calcular direto do trapézio, certo? Então, pode vir também na forma gráfica. Então, de trabalho, basicamente isso, tá? É bem simples mesmo. Trabalho, é só lembrar, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, o vetor deslocamento e o vetor força. Sempre lembrar disso. Sempre lembrar que tem um cosseno do ângulo. Tá, ok? Ah, Jássio, mas nessa situação aqui tu não falou que tem um cosseno do ângulo. Por quê? Porque qual é o ângulo formado entre a força e o deslocamento aqui, ó? É zero. Quanto que é o cosseno de zero? É 1. Então a gente já bota aqui e já ignora porque vai ser 1. Ok?
Então, agora que a gente terminou a parte de trabalho, a gente vai entrar agora na parte de energia. E uma coisa que vocês têm que saber: energia, a gente sempre vai trabalhar com energia cinética, tá certo? A gente tem energia que é energia cinética. E lembrar, energia cinética, sempre que vocês ouvirem essa palavra cinética, ela está relacionada a movimento. Então, energia cinética é energia relacionada ao movimento. Então, toda vez que um objeto está em movimento, ele tem energia cinética. Aquele objeto desenvolve energia cinética. Por exemplo, vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo minha mão aqui a toda hora. E o fato de eu estar mexendo minha mão, a minha mão ela tem energia cinética, porque eu estou mexendo minha mão, entendeu? Então, lembrar disso, energia cinética, energia relacionada ao movimento, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, um objetozinho, você aplica uma força nesse objeto, esse objeto ele vai ter um deslocamento, obviamente ele vai ter uma velocidade inicial, e depois ele vai ter uma velocidade final e vai ter um deslocamento. E aí a gente pode calcular a nossa energia cinética por massa, tá certo? A massa do objeto, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Como vocês podem ver, ó, a energia cinética está relacionada com a minha velocidade. Então, energia cinética é isso. Agora a gente vai ver um outro caso que são a energia potencial. E uma coisa que eu quero abrir uma coisa para vocês lembrarem. Normalmente quando a gente fala em energia potencial, eu imagino que quem está assistindo o vídeo aqui já fez o ensino médio, já deve ter visto esse fato, o conteúdo de energia. E aí imagina que energia potencial é só energia potencial gravitacional. Que aí acha que quando energia é basicamente você usar o mv ao quadrado sobre 2 e usar o mgh. E pronto, só existem esses dois tipos de energia, mas não. Existe energia cinética, que é essa energia aqui, ó, que a gente aprendeu como é que calcula, e tem energia potencial. Energia potencial não necessariamente é gravitacional. Energia potencial pode ser energia de uma mola. Então, quando você deforma uma mola, quando você estica uma mola, então essa mola ela tem uma energia potencial. Energia potencial pode ser energia potencial gravitacional, que é o que a gente conhece. Pode ser energia elétrica. Então, tem várias outras formas, pode ser calor, energia potencial pode ser calor. Então, basicamente, tipo assim, falando de maneira bem brusca, energia potencial são todas as outras energias que não é energia cinética. Então, num caso assim, pode ter várias situações, vários tipos de energia no mesmo problema. E no próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou mostrar justamente isso para vocês. Vocês vão ver situações onde a gente não trabalha só com energia cinética e energia potencial gravitacional. A gente trabalha com várias energias. Inclusive, tem energia de o atrito, ele influencia nisso e a gente vai ver direitinho no nosso outro vídeo. Por enquanto, a energia potencial, a gente vai ver dois tipos de energia potencial nesse vídeo, tá certo? Nessa nossa aula. A gente vai ver nossa energia potencial gravitacional. E a nossa energia potencial gravitacional está relacionada justamente com a gravidade. Olha só, a energia potencial gravitacional está relacionada com a minha gravidade. E aí lembra só, a minha gravidade, tá certo? A minha aceleração da gravidade, ela está direcionada para onde? Ela está sempre direcionada para baixo, ou seja, está direcionada sempre para o centro da Terra. Então, se ela está direcionada para o centro da Terra, então essa energia potencial ela vai estar relacionada com a altura, tá ok? Porque o deslocamento, lembra, se a força está apontando para baixo, então a gente vai estar relacionando com o deslocamento também apontando para baixo. E aí uma coisa que vocês têm que saber, tipo, sempre cai isso no vestibular, sempre cai isso no vestibular. Por exemplo, tem um objeto aqui, ele está no ponto A, tá certo? Aí ele vem para cá, deu a volta, fez toda essa volta, chegou no ponto B. Aí chega um objeto, uma outra, imagina que isso aqui é um objeto andando, tá certo? Uma partícula que estava andando lá. Tem outra partícula B que ela vai e faz assim, ó. E ela dá toda essa volta e vem para o ponto B. Tem uma outra partícula que ela faz esse caminho e vem para o ponto B. Daí no exercício ele pergunta, qual a energia potencial de todas essas partículas no ponto B? Aí o pessoal, normalmente a galera chega e fala assim, essa partícula aqui ela andou mais, ela chegou num ponto aqui que estava mais alto, então quando ela chegou no ponto B, a energia potencial gravitacional dela é maior. Não, galera, a energia potencial gravitacional ela não depende da trajetória, não depende. A energia potencial gravitacional, sempre lembro disso, ela depende da altura, tá certo? Então ela depende da altura que o objeto está. E vê só, a gente viu o deslocamento aqui, a trajetória de três objetos diferentes. Mas todos eles, por maior que fosse a trajetória, todos eles não estão no ponto B. O ponto B não está a mesma altura para todos eles, tá certo? A altura não é a mesma para todos eles. Então, a energia potencial gravitacional é a mesma para todos eles. Agora, por exemplo, se ele pedisse para analisar nesse ponto aqui, ó. Agora aqui, ó, a energia potencial gravitacional desse é maior que a desse e a desse é maior que a
desse aqui, porque a altura desse é a maior. Só que, por exemplo, no momento final, como todos vieram para o mesmo ponto, da mesma altura, então a energia potencial gravitacional é a mesma para todos, certo? Então, sempre lembrem disso. É muito importante mesmo. E quando vocês forem ver o conteúdo de fluidos, a parte de fluidos, vocês vão ver que a gente vai usar muito isso, mas vai usar muito mesmo. Então, já falei para vocês que a energia potencial gravitacional está relacionada com a minha gravidade. Então agora a gente vai ver como é que calcula a minha energia potencial gravitacional. Então, para encontrar a minha energia potencial gravitacional, eu vou pegar a minha massa vezes a minha gravidade, tá certo? E multiplicar pela minha altura. Então, é basicamente isso. Vocês podem ver que isso aqui lembra muito a nossa do trabalho. Na verdade, é igual, é bem parecida com o trabalho. Qual é a diferença da minha energia potencial gravitacional para o meu trabalho? Porque o trabalho, lembra, o trabalho é delta H, ou seja, a gente vai multiplicar a minha força, tá certo? A minha força peso pela variação de espaço. E a minha energia potencial gravitacional eu calculo no ponto, eu não calculo a variação. Por isso que eu falei para vocês que a trajetória não importa. Então, energia potencial gravitacional, eu calculo energia potencial gravitacional no ponto A, calculo energia potencial gravitacional nesse ponto, calculo energia potencial gravitacional nesse ponto. Já o trabalho, não. O trabalho, eu vejo, por exemplo, o trabalho realizado pela minha força-peso quando o objeto saiu daqui até aqui. Deu para sentir a diferença? Ó, força, ou quando a gente está vendo trabalho ele está relacionado com o deslocamento. Quando a gente está trabalhando com energia, energia é no ponto. Então, por exemplo, a gente, depois de 20 segundos, quanto que é a energia potencial? Então, a gente calcula pontualmente, ok? Então, essa é a diferença. E agora que a gente vê a nossa energia potencial gravitacional, a gente vai ver o outro exemplo, que é a nossa energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica nada mais é do que a energia das molas, tá certo? Então, quando a gente tem uma mola aqui, quando você aplica uma força nessa mola, essa mola ela vai deformar, então ela vai ter uma energia. E a energia relacionada a essa mola é justamente uma energia potencial elástica. E como é que eu calculo essa energia potencial elástica? A mesma coisa do trabalho, só que lembra novamente, como a gente está calculando energia potencial, a gente vê no ponto, então a gente calcula pontualmente. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu calculo, por exemplo, energia potencial nesse momento, ou então energia potencial no momento que a mola estava deformada desse jeito. Já o trabalho, não, o trabalho eu calculo um ΔH, tá certo? Um ΔX no caso aqui. Então, o trabalho seria, por exemplo, quanto foi o trabalho para esse objeto sair daqui e chegar aqui, tá certo? Então tem diferença. Então essa é a diferença entre energia potencial e trabalho. As equaçõezinhas, as formulazinhas são bem parecidas. E no caso energia potencial elástica, como eu já falei para vocês, imagina que a gente tem uma mola, você empurra essa mola ela deforma e ela acumula energia. Então ela tem uma energia. E o que é que acontece? Quando eu solto essa mola, então imagina o objeto aqui, ó. O objeto imagina que ele estava inicialmente aqui, eu apertei ele até chegar aqui. Eu acho que todo mundo já brincou com mola. Se eu soltar esse objeto aqui, o que é que vai acontecer? A mola vai empurrar o objeto, tá certo? E isso acontece porque nada mais quando eu coloquei essa mola para trás, esse objeto ele adquiriu energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica, ela depois se transforma em energia cinética. Por quê? Eu empurrei, ele fica paradinho, ele acumulou energia potencial elástica. Quando eu soltei, ele se locomoveu, então ele teve velocidade. Então, se ele teve velocidade, ele começou a ter energia cinética. No próximo vídeo, a gente vai ver direitinho como é que isso funciona. Por enquanto, vocês têm só que entender a teoria, certo? Então, da teoria, do básico de energia e de trabalho, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai realmente colocar a mão na massa e vai ver como é que as coisas acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida mesmo. Então, pessoal, quero agradecer bastante vocês por estarem aqui assistindo mais uma vez os nossos vídeos, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu Instagram, jacio.p, ou vocês podem também mandar lá no nosso Instagram do Ideia. A gente tem o nosso TV Ideia, então lá a gente resolve as questões para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar lá no nosso Instagram que a gente faz o vídeo resolvendo e manda a resolução para vocês da melhor forma possível. Então, basicamente, da aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, muito obrigado, pessoal, e bons estudos.